Eu sempre dediquei a minha vida toda para a minha filha, mas não estou aqui para reclamar. Quero contar o que eu tive que fazer para recuperar minha dignidade como pessoa. Você está velha demais para viajar. Apenas cuide da casa. As palavras da minha filha Clara ainda ressoavam na sala quando ouvi o som das malas sendo arrastadas pelo corredor. Eram 7 da manhã de uma sexta-feira que deveria ser marcante. O começo das nossas férias em família, as primeiras em 3 anos. Mas ali estava eu, imóvel diante da pia, segurando uma caneca de chá que já havia esfriado, enquanto minha própria família se preparava para partir sem mim. Por 40 anos, construí minha vida nesta casa. Cada canto, cada quadro, cada lembrança impregnada nas paredes era minha. Criei Clara sozinha nestes cômodos após o pai dela nos deixar quando ela tinha apenas 6 anos. Trabalhei turnos dobrados como bibliotecária para quitar cada prestação do financiamento. Pintei cada parede com minhas mãos, plantei cada flor do jardim, consertei cada cano quebrado. Mas agora, aos 68 anos, segundo minha única filha, eu estava velha demais para acompanhar uma viagem custeada pela minha própria aposentadoria. Mãe, você entende, né? Clara surgiu na cozinha, já vestida com a jaqueta que eu comprara para ela na semana anterior. Eu e Marcos conversamos ontem à noite. 10 dias na estrada é exaustivo para alguém da sua idade. Você pode relaxar, fazer o que gosta, assistir seus programas em paz. Continuei olhando a caneca. As coisas que eu gostava haviam sumido há 3 anos, desde que Clara, Marcos e os 2 filhos se mudaram para minha casa após ele perder o emprego. Meu clube de leitura às quartas. Alguém precisa levar Miguel à natação. Mãe. Minhas colegas da biblioteca. Despesa desnecessária. Precisamos economizar. Meus bordados. Lara precisa de material escolar novo. E aproveite para organizar a casa, continuou Clara, mexendo no celular sem me encarar. Nosso quarto precisa de uma limpeza completa. E não esqueça de regar as flores diariamente. Se sobrar dinheiro das compras, pegue aqueles doces que o Miguel adora. Ordens. Ela estava me dando ordens na minha própria casa. Clara, falei. Minha voz mais frágil do que eu queria. Eu também gostaria de ver o mar. Nunca estive em Balneário Camboriú. Ela suspirou, sem tirar os olhos do telefone. Mãe, por favor, você sabe que não dá para pagar hotel para todos. O dinheiro mal cobre nós 4. O dinheiro. Minha aposentadoria de bibliotecária que sustentava a casa há 3 anos. Minha aposentadoria que pagava luz, água, mercado, escola particular das crianças, plano de saúde da família toda. Minha aposentadoria que bancava a viagem que eu não podia acompanhar. Marcos apareceu com 2 malas grandes. Bom dia, Dona Lúcia. Obrigado por entender sobre a viagem. A senhora sabe, né? Carro pequeno, estrada longa, melhor descansar aqui. Ele falava comigo como se eu fosse uma criança precisando ser persuadida a tomar um remédio ruim. Marcos, que se instalara na minha casa temporariamente e agora dormia no quarto que era meu ateliê, usava meu laptop, comia minha comida e ainda me tratava como uma intrusa. Lara desceu correndo, fones de ouvido no pescoço. Aos 16 anos, tão bonita quanto Clara na mesma idade, mas com uma frieza que Clara nunca teve. Passou por mim na cozinha como se eu fosse parte da mobília. Não disse bom dia, não perguntou se eu estava bem, não mostrou nenhum sinal de desconforto com o que estava acontecendo. Lara, chamei. Não vai dar um abraço na vovó antes de viajar? Ela parou, tirou um fone com expressão de tédio. Ah, oi, vó. Cuida bem da casa. Um abraço rápido, protocolar. Colocou o fone de volta e saiu pela porta. Miguel, de 12 anos, pelo menos se despediu com um pouco mais de afeto. Vó, vou sentir saudade dos seus bolinhos. Mas até ele parecia aliviado por não ter que me aturar por 10 dias. Fiquei na janela da sala vendo eles carregarem meu Fiat Prata, o carro que comprei com a rescisão do meu último emprego e que agora Marcos dirigia como se fosse dele. Vi Clara verificar 3 vezes se trancar a porta, como se eu não soubesse cuidar da minha própria casa. Vi Lara arrumar almofadas no banco traseiro para ficar mais confortável na viagem que eu também deveria estar fazendo. Quando o carro sumiu na esquina,
O silêncio que caiu sobre a casa foi diferente de todos os outros que eu já conhecera. Não era o silêncio tranquilo academic response de quem escolhe estar só. Era o silêncio pesado de quem foi deixada para trás. Caminhei lentamente pelos cômodos, percebendo pela primeira vez como minha casa fora tomada. A sala dominada pelo videogame gigante de Miguel, com cabos espalhados. Minha cadeira de leitura empurrada para um canto para otimizar espaço. A mesa de jantar coberta de cadernos de Lara, papéis de Marcos procurando emprego. Há 3 anos procurando, nunca encontrando. Maquiagens de Clara espalhadas, porque o banheiro é pequeno demais. Entrei no que antes era meu ateliê e agora era o quarto de Clara e Marcos. Minha antiga escrivaninha, onde organizava minhas leituras por décadas, virou penteadeira improvisada de Clara. Meus livros empilhados no chão para dar espaço às roupas deles no armário, a cama de casal ocupando o resto do espaço. No quarto de Lara, não havia mais sinal do meu antigo espaço de costura, onde fazia suas roupas quando pequena, onde bordava toalhinhas, onde passava horas criando coisas bonitas. Agora era território adolescente, posteres de bandas que eu não conhecia, roupas jogadas, maquiagens caras que eu comprará com o dinheiro que deveria ser para meu lazer. O quarto de Miguel ainda guardava alguns dos meus objetos, caixas de fotos antigas num canto, minha máquina de costura coberta por um pano, alguns livros salvos, mas até ali eu me sentia uma invasora. Voltei à cozinha, o único lugar que ainda parecia meu, e me servi outro chá. Sentei na única cadeira que me restava, as outras 3 sempre ocupadas pela família de 4 pessoas que vivia na minha casa, e deixei a realidade me atingir. Por 3 anos, convenci-me de que estava ajudando. Uma filha em apuros, 2 netos precisando de estabilidade, um genro em fase difícil. É família, repetia para mim mesma cada vez que minha privacidade era invadida. Cada vez que minha aposentadoria era esticada além do limite, cada vez que cancelava planos para atender às necessidades deles. Mas naquela manhã, sozinha na minha casa, finalmente vi a verdade. Eu não estava ajudando, estava sendo usada. Não eram 3 anos difíceis que passariam. Era minha vida sendo apagada, pedaço por pedaço, até sobrar apenas uma senhora útil que cozinhava, limpava, pagava contas e não dava trabalho. Uma senhora que tinha a delicadeza de não incomodar quando a família queria se divertir. Peguei o telefone e liguei para Marta, minha vizinha e única amiga que restava desde que minha vida social fora reorganizada pelas demandas familiares. Lúcia, pensei que você tinha viajado. Eles acharam que estou velha demais para acompanhar. Ouvi minha voz dizer as palavras que ainda doíam admitir. Como assim, velha demais? Lúcia, você tem 68 anos, não 98. E não era com seu dinheiro que eles iam viajar. Marta tocou na ferida que eu tentava ignorar. Sim, era minha aposentadoria que bancava tudo. Minha casa que abrigava todos. Minha energia que mantinha a família funcionando. Mas eu era velha demais para aproveitar qualquer parte disso. Vou fazer um chá e passo aí, disse Marta. A gente conversa direito. Enquanto esperava, caminhei até meu quarto, o único espaço ainda exclusivamente meu, embora menor que antes. Sentei na cama e olhei para a foto da minha formatura como bibliotecária, há 45 anos. Naquela imagem, eu era uma jovem decidida, com sonhos próprios, planos para o futuro. Uma mulher que lutara para estudar, criará uma filha sozinha, construirá uma vida com dignidade. O que acontecerá com aquela mulher? Marta chegou com um bolo de limão e o olhar triste de quem entende a dor alheia sem precisar de muitas palavras. Viúva há 10 anos, ela sabia de solidão, mas também de dignidade. Lúcia, me conta o que aconteceu. Contei tudo, a exclusão da viagem, as ordens disfarçadas de pedidos, como eu virar uma funcionária não remunerada na minha própria casa. Marta ouviu em silêncio, balançando a cabeça com uma mistura de raiva e tristeza. Você lembra quando meu Jorge ficou doente? Perguntou ela. Lembra como meu filho vinha me visitar uma vez por mês nos últimos 2 anos da vida do pai? E depois do enterro, apareceu aqui querendo que eu vendesse a casa para morar num apartamento menor, porque não precisava de tanto espaço? Eu lembrava. Lembrava de Marta chorando na minha cozinha,
dividida entre a saudade do marido e a decepção com o filho. Eu cedi, Lúcia. Vendi a casa onde criei meu menino, onde fui feliz com meu Jorge, onde guardava minhas memórias. Comprei um apartamento de 2 quartos porque meu filho disse que era mais prático. Sabe quantas vezes ele me visitou lá? 4 vezes em 2 anos. Ela segurou minha mão com força. E sabe o que descobri? Ele queria o dinheiro da venda da casa porque a esposa estava grávida e precisavam de uma entrada para a casa deles. Fui manipulada pela minha culpa de mãe. Lúcia, não cometa o mesmo erro. Não deixe que usem seu amor de mãe contra você. Clara é uma mulher de 42 anos. Marcos também é adulto. Se não conseguem sustentar a própria família após 3 anos, o problema não é falta de oportunidade, é falta de responsabilidade. As palavras de Marta me atingiram como um trovão. Não era falta de oportunidade, era falta de responsabilidade. Em 42 anos, Clara nunca se esforçara tanto para arrumar trabalho. Marcos enviava currículos de manhã e passava a tarde vendo séries. Eles haviam se acomodado numa vida onde outra pessoa pagava as contas e resolvia os problemas. E essa pessoa era eu. O que faço, Marta? Eles são minha família. Família que te respeita é família, Lúcia. Família que te usa é outra coisa. Naquela noite, após Marta ir embora, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei o céu estrelado. Fazia anos que não parava para ver as estrelas. Sempre havia uma louça para lavar, uma roupa para dobrar, uma tarefa urgente que me impedia de ter momentos de paz. Por que aceitara viver assim? Por que permitirá que minha vida se reduzisse a servir pessoas que me tratavam como empregada na minha própria casa? A resposta veio lenta, dolorosa, mas clara, porque eu tinha medo de ficar sozinha. Medo de que, se não fosse útil, não fosse amada. Medo de que, se exigisse respeito, seria abandonada. Mas ali, naquele silêncio que tanto me assustara pela manhã, percebi que estar sozinha talvez não fosse o pior. O pior era estar cercada de pessoas que me faziam sentir sozinha mesmo assim. Peguei o telefone e liguei para minha prima Teresa, que morava numa cidadezinha a 2 horas de distância. Não falávamos há meses, porque ligações interurbanas são caras. Mãe segundo Clara. Lúcia, que alegria te ouvir. Como você está? Teresa, lembra que você sempre me convidava para passar uns dias na sua casa? Claro, o convite está sempre de pé. Posso ir na próxima semana. Preciso sair um pouco daqui. Claro que pode. O que houve? Contei sobre a viagem, sobre como fui deixada para trás. Ela ficou indignada. Lúcia, você criou essa menina sozinha. Trabalhou 2 turnos para dar tudo de melhor para ela. E agora ela te trata assim? Vem para cá. A gente conversa, você descansa, pensa na vida. Às vezes, é preciso se afastar para enxergar as coisas com clareza. Após desligar, fiquei na varanda por mais 1 hora. Uma brisa suave movia as cortinas da cozinha e senti algo que não sentia há anos, uma pequena chama de esperança se acendendo. Talvez fosse hora de parar de aceitar migalhas da minha própria vida. Talvez fosse hora de lembrar quem eu era antes de virar a mãe útil, a avó conveniente, a dona da casa que pagava tudo. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, dormi sem programar o despertador. Não precisava acordar cedo para preparar café da manhã para ninguém, separar uniformes escolares, verificar se havia dinheiro para o lanche das crianças. Acordei às 8 da manhã, espreguicei-me na cama e sorri. Lá fora, minha família aproveitava as férias que eu financiara, mas que eu era velha demais para acompanhar. Pela primeira vez, não senti pena de mim mesma. Senti curiosidade pelo que viria a seguir, porque algo me dizia que, quando eles voltassem, muitas coisas teriam mudado, e, dessa vez, as mudanças seriam decididas por mim. O silêncio do segundo dia foi diferente. Na sexta, o vazio da casa me assustou. No sábado, ele começou a revelar segredos que eu esquecera de notar. Acordei às 7, não porque alguém precisava de mim, mas porque meu corpo estava habituado a 40 anos de madrugadas cuidando dos outros. Desta vez, porém, fiquei deitada, observando a luz do sol entrar pela janela do meu quarto.
Quando foi a última vez que fizera isso? Quando tivera o luxo de acordar sem pressa, sem uma lista mental de tarefas urgentes? Não conseguia lembrar. Levantei e caminhei até a cozinha no meu ritmo. Fiz chá só para mim. Forte, como eu gostava, não o chá fraco que Marcos preferia. Sentei à mesa e, pela primeira vez em anos, tomei meu chá em silêncio total, sem TV ligada, sem crianças reclamando, sem Clara dando ordens disfarçadas de pedidos. Nesse silêncio, comecei a ouvir minha própria voz interior, abafada há tanto tempo pelo barulho das necessidades alheias. Depois do chá, fiz algo que não fazia há 3 anos. Abri o álbum de fotos antigas, guardado numa caixa no armário, sob roupas que raramente usava, porque não temos dinheiro para sair, mãe. A primeira foto me fez prender a respiração. Eu, aos 25 anos, segurando Clara bebê na varanda desta casa. Sorria com esperança e determinação. A jovem que acabará de comprar sua primeira casa, que trabalhava 2 turnos para dar o melhor à filha. Acordava às 5 para organizar a biblioteca municipal. Voltava correndo ao meio-dia para amamentar Clara, deixava-a com a vizinha e corria para o segundo emprego à tarde. Chegava às 9 da noite, exausta, mas sempre achava energia para brincar com minha filha, contar histórias, fazê-la dormir com carinho. Tempos duros, mas éramos nós duas contra o mundo, e isso nos tornava fortes. Virei a página e vi Clara aos 5 anos, no primeiro dia de escola, com o uniforme que costurei à mão nas madrugadas, porque não tínhamos dinheiro para roupas novas. Ela exibia a mochila que bordei com estrelas. Minha mãe fez, dizia orgulhosa a todos. Minha mãe sabe fazer tudo. Quando ela parara de dizer isso? Quando eu deixei de ser a mãe que sabia tudo para virar a mãe velha demais? Encontrei a foto da formatura de Clara no ensino médio. Eu estava ao seu lado, com meu melhor vestido, comprado em promoção e reformado por mim, sorrindo de orgulho. Clara fora a primeira da família a terminar o colégio com boas notas, com chance de cursar uma faculdade. Mãe, nunca vou esquecer o que você fez por mim, dissera, me abraçando forte após a cerimônia. Quando crescer, vou cuidar de você como você cuidou de mim. Fechei o álbum com o coração apertado. As promessas de gratidão de uma adolescente viraram ordens de uma adulta que me tratava como empregada. O telefone tocou, interrompendo minhas memórias. Era Clara. Mãe, tudo bem aí? A casa está em ordem. Nenhum oi, nenhum como você está. Direto ao ponto. A casa. Está tudo bem, Clara. Que bom. Lembrei de te avisar. Deixei uma lista na geladeira com o que precisa fazer enquanto estamos fora. Limpar os armários do nosso quarto, organizar as gavetas da Lara, lavar as cortinas da sala, que estão meio sujas. Uma lista. Ela fizera uma lista de tarefas como se eu fosse uma funcionária. Clara, essas férias não eram para eu descansar também. Mãe, por favor, não comece. Não é trabalho pesado. E o que mais você vai fazer sozinha aí? Pelo menos fica ocupada. O que mais eu ia fazer? Como se minha vida só tivesse valor servindo às necessidades dela. Como está a viagem? Perguntei, mudando de assunto. Maravilhosa. As crianças estão amando a praia. Marcos conseguiu desconto numa excursão de barco para amanhã. Lara fez amigos no hotel. Miguel está aprendendo a nadar direito. Cada palavra era uma facada. Eles se divertiam, criavam memórias, viviam com meu dinheiro, enquanto eu recebia uma lista de tarefas. Que bom que estão aproveitando. Está perfeito. Ah, mãe, se alguém perguntar, diz que resolveu ficar cuidando da casa. Não fala que a gente não deixou você ir, tá? Ela queria que eu mentisse para proteger a reputação dela. Queria que eu assumisse a culpa pela exclusão que sofri. Tá bom, Clara. Beijão, mãe. Cuida bem de tudo aí. Desliguei e fiquei parada na cozinha, sentindo algo novo crescer em mim. Não era só tristeza ou decepção. Era raiva, uma raiva justa, que eu sufocara por tanto tempo que esquecera como era senti-la. Fui à geladeira e peguei a lista. 3 páginas, letra miúda, detalhando tudo o que eu deveria fazer nos 10 dias em que estariam fora. Limpar armários, todos os cantos, lavar cortinas, até as do meu quarto, organizar gavetas da Lara.
separar roupas para doação, aspirar sob as camas, limpar vidros por dentro e por fora, encerar móveis, limpar geladeira, organizar despensa, lavar cobertores, esfregar banheiros. 2 páginas de serviços pesados, planejados para manter a velha ocupada enquanto a família se divertia na praia. Rasguei a lista em pedaços e joguei no lixo. Peguei minha bolsa e saí de casa pela primeira vez em meses, sem avisar ninguém, sem deixar recado, sem me preocupar com o horário de volta. Fui à casa de Marta. Ela regava as plantas na varanda quando me viu. Lúcia, que cara é essa? Contei sobre a ligação, a lista, como Clara queria que eu mentisse sobre minha exclusão. 3 páginas de faxina. Marta ficou indignada. Lúcia, você tem 68 anos, não é empregada da sua filha. Sentamos na varanda dela com chá e bolo, e Marta começou a me contar coisas que eu nunca parara para pensar. Lúcia, lembra quando Clara se casou? Há quanto tempo foi isso? 15 anos. E lembra como ela era diferente antes do Marcos? Como te visitava todo domingo, pedia conselhos, te respeitava. Lembrava. Clara solteira era carinhosa, trabalhava numa loja, dividia despesas quando morava aqui. Me tratava como mãe e amiga. O que mudou não foi ela crescer, Lúcia. Foi ela se casar com um homem que nunca te respeitou. Marta tinha razão. Marcos, desde o início, me tratava com tolerância forçada. Nas primeiras visitas como namorado de Clara, fazia comentários sutis. Nossa, que casa grande para uma pessoa só. Deve ser caro manter. A senhora não pensa em algo menor. Desde o começo, ele via minha casa como algo útil para ele. E Clara continuou Marta. Deixou ele plantar essas ideias. Deixou ele convencer que você era exagerada, que tinha mais do que precisava, que devia dividir. Mas eles estavam em dificuldade. Marta. Marcos perdeu o emprego. Clara estava grávida da Lara. Lúcia, Marcos perde emprego desde que o conheço. Sempre tem uma desculpa, um chefe injusto, uma empresa que fechou. E Clara se acostumou a ter você como rede de segurança. Estar disponível é uma coisa, Lúcia. Ser usada é outra. Essa frase ficou ecoando enquanto voltava para casa no fim da tarde. Estar disponível é uma coisa, ser usada é outra. Por 3 anos, convenci-me de que era boa mãe ao aceitar tudo calada. Boa mãe ao pagar contas que não eram minhas. Boa mãe ao abrir mão da minha privacidade, do meu lazer, da minha vida social. Boa mãe ao engolir desrespeito. Mas talvez boa mãe fosse também ensinar limites. Talvez fosse mostrar que amar não significa aceitar tudo. Naquela noite, em vez de assistir meus programas, que mal conseguia acompanhar porque a TV estava sempre ocupada, fiz algo diferente. Peguei papel e caneta e escrevi. Não uma lista de tarefas, mas de lembranças. Escrevi sobre cada sacrifício feito por Clara. As noites acordada quando ela tinha febre, os 2 empregos para pagar a escola particular, as roupas que deixei de comprar para mim para comprar para ela, os namorados que dispensei porque Clara precisava de mim, os sonhos que abandonei porque mãe solteira não tem tempo para sonhar. Escrevi sobre como vendi meu anel de formatura para pagar a festa de casamento que ela queria, sobre como refinancei a casa para ajudar com o enxoval da Lara, sobre como cancelei meu plano de saúde para pagar o plano familiar quando eles se mudaram para cá. Quando terminei, já era meia-noite. 5 páginas de sacrifícios feitos não por obrigação, mas porque acreditava que era isso que mães faziam. E o resultado? Uma filha que me tratava como empregada, 2 netos que mal me cumprimentavam, um genro que falava mal de mim pelas costas, uma família que me achava velha demais para as férias que eu pagava. Dobrei as folhas e guardei na gaveta da penteadeira. Não sabia para que usaria, mas sabia que um dia precisaria lembrar de tudo que dei e do que recebi em troca. No domingo, resolvi experimentar algo novo. Em vez de limpar a casa toda, como sempre fazia ou como Clara esperava, limpei apenas meus espaços, meu quarto, meu banheiro, minha área na cozinha. Deixei a louça suja na pia, o videogame de Miguel ligado, as roupas de Clara espalhadas, as toalhas molhadas de Marcos no chão do banheiro. Por 3 horas, ignorei a bagunça dos outros e cuidei só de mim.
Descobri que cuidar de mim mesma dava menos trabalho e mais prazer. Meu quarto ficou impecável, meu banheiro brilhando, minha parte da cozinha perfeita. O resto da casa continuou uma zona, mas, pela primeira vez em 3 anos, isso não me incomodou, porque não era minha bagunça. Na segunda, Teresa ligou para confirmar minha visita. Lúcia, que dia você vem? Tô ansiosa. Teresa, posso te perguntar uma coisa? Quando ficou sozinha após a morte do seu marido, você teve medo? Muito. Mas descobri que solidão é diferente de estar sozinha. Solidão é estar cercada de gente que não te vê de verdade. Estar sozinha pode ser liberdade. Nunca pensei assim. Vem para cá, prima. Vem descobrir como é viver no seu ritmo. Após desligar, pensei na diferença entre solidão e estar sozinha. Por 3 anos, senti-me profundamente solitária, mesmo vivendo com 4 pessoas. Solitária nas conversas em que ninguém pedia minha opinião, nas decisões em que eu apenas bancava as consequências, nos momentos de diversão dos quais era excluída. Mas ali, sozinha, não me sentia solitária. Sentia algo próximo da paz. Na terça, Clara ligou novamente. Mãe, como está a faxina? Fez a lista? Não fiz, Clara. Silêncio. Como assim? Decidi que não queria passar minhas férias fazendo faxina pesada. Mãe, que é isso? Não é pesado. São coisas básicas. 3 páginas de tarefas não são básicas. A senhora está sendo dramática. O que mais vai fazer sozinha aí? Lá estava de novo. O que mais eu ia fazer? Como se minha vida só tivesse valor servindo a ela. Clara, quando você voltar, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre como as coisas vão funcionar daqui para a frente. Outro silêncio. Que conversa é essa, mãe? Tá tudo bem. Estou ótima, talvez melhor que há muito tempo. Desliguei antes que ela pudesse responder. Naquela tarde, confirmei com Teresa, na sexta, quando eles voltassem, eu estaria na casa dela. Vou passar uns dias com você, Teresa. Preciso pensar em algumas coisas. Claro, vou adorar. Ei, Lúcia, se sua família ligar procurando, digo que você está bem, mas precisa de um tempo. É isso, Teresa. Estou aprendendo a diferença entre ser mãe e ser capacho. Nos dias seguintes, uma calma estranha me envolveu. Comecei a fazer planos só meus. Na quinta, arrumei uma mala pequena com minhas melhores roupas, separei documentos, guardei dinheiro para 2 semanas fora. E, pela primeira vez em 3 anos, dormi sem despertador, porque não precisaria acordar para servir ninguém, apenas para cuidar de mim. Na sexta, acordei antes do amanhecer, não pelo despertador, mas por uma sensação de que aquele seria o último dia que acordaria como a Lúcia dos últimos 3 anos. A Lúcia que servia, que engolia desrespeito, que pagava contas alheias. Levantei devagar e fui até a janela do quarto. O céu ainda escuro, com uma claridade fraca no horizonte, parecia cheio de possibilidades. Fiz meu café da manhã sem pressa, sentei na cadeira da cozinha, que se tornará minha por falta de opção, e pensei no que faria antes de partir para a casa de Teresa. Eles voltariam no domingo à tarde, o que me dava sábado e meio domingo para executar o plano que se formava na minha cabeça. Não era vingança, era dignidade. Comecei pelo quarto que antes era meu ateliê e agora era de Clara e Marcos. Abri o guarda-roupa, onde minhas roupas estavam espremidas em 2 cabides. Peguei cada peça minha, os vestidos que usava quando tinha vida social, as blusas guardadas porque não temos onde ir, o casaco que minha mãe me dera e que Clara sempre pegava emprestado. Levei tudo para meu quarto. Não estava fazendo mala, estava recuperando meu espaço. Na sala, movi móveis. Empurrei o videogame de Miguel para o canto onde ficava minha cadeira de leitura. Trouxe a cadeira de volta ao seu lugar junto à janela com boa luz. Reorganizei a mesinha, tirando revistas de jogos e colocando meus livros antigos. A cada mudança, sentia-me desenterrando pedaços de mim mesma. Às 9, o telefone tocou. Era Clara. Mãe, como você está? Fez algo da lista? Olhei pela janela da sala. Agora do meu jeito. Estou bem, Clara.
Muito bem. Que bom. Voltamos domingo à tarde. Prepara um almoço gostoso, tá? As crianças estão com saudade da sua comida. E compra suco, elas vão querer. Nem de volta ela parava de dar ordens. Clara, não estarei em casa no domingo. Como assim? Vou passar uns dias na casa da Teresa. Silêncio. Mãe, que brincadeira é essa? Vamos voltar cansados, com malas para lavar. As crianças vão querer a vovó. Elas vão ter que esperar eu voltar. Mãe, isso não faz sentido. Por que agora? Porque tenho o direito de ir quando quiser. Pausa longa. A senhora está estranha. Tá acontecendo algo. Estou aprendendo a viver. Clara, algo que esqueci como fazer. Mãe, para com isso. Cancela essa visita e fica em casa. Precisamos conversar quando voltarmos. Não vou cancelar. E sim, vamos conversar quando eu voltar. Quando a senhora volta. Quando decidir que é hora. Desliguei antes que ela protestasse. Minutos depois, Marcos ligou. Dona Lúcia. Clara ficou preocupada. Que história é essa de viajar agora? A voz dele tinha aquele tom paternalista que eu conhecia. Marcos, vou visitar minha prima. Não vejo problema. Problema não tem, mas a casa vai ficar abandonada. Vamos voltar cansados. A casa não vai ficar abandonada. Vocês estarão nela. Mas e a comida? As roupas para lavar? Lá estava a verdade. Eles não estavam preocupados comigo, mas com quem faria o serviço doméstico. Marcos, vocês são 4 pessoas capazes. Podem se virar. Dona Lúcia, não entendi essa mudança. Sempre nos demos tão bem. Para ele, se dar bem era eu aceitar tudo calada. Nos falamos quando eu voltar. Desliguei. O telefone tocou mais 2 vezes. Lara e Miguel, certamente instruídos pelos pais. Lara foi direta. Vó, não faz isso com a gente. Sabe que a mãe fica estressada quando as coisas não saem como ela quer. Miguel tentou chantagem. Vó, você não me ama mais? Não quer estar aqui quando eu chegar. A cada ligação, minha determinação crescia. Eles não se preocupavam comigo, mas com a inconveniência da minha ausência. No sábado, confirmei com Teresa que chegaria à tarde. Lúcia, pela sua voz, parece que tomou uma decisão importante. Tomei, Teresa. Várias. Quer contar? Quando chegar, preciso pensar mais. Teresa morava a 2 horas de ônibus. Por 3 anos, evitei visitá-la por passagem cara ou não pode deixar a casa. Agora, questionava por que aceitara essas desculpas. Passei a manhã de sábado cuidando de mim. Fiz as unhas, pintei o cabelo com uma tinta guardada há meses, gasto desnecessário, dissera Clara. Escolhi roupas bonitas para levar. Cada gesto de cuidado me fazia sentir como se despertasse de um longo sono. À 1 da tarde, peguei minha mala e fui ao ponto de ônibus. Ao subir e olhar para minha casa pela última vez, não senti saudade, mas alívio. A viagem para a casa de Teresa foi uma transição. Durante as 2 horas, observei a paisagem e refleti sobre o que mudará em mim. Uma semana antes, eu era a mulher que se achava sortuda por ter a família morando comigo, que se sentia útil pagando contas alheias, que aceitava humilhações porque mães fazem assim. Agora, era a mulher que ia visitar uma prima por querer, que deixará a casa do seu jeito, que desligar o telefone na cara dos filhos quando tentaram manipulá-la. A transformação era silenciosa, mas profunda. Teresa me esperava na rodoviária com um abraço caloroso, que me lembrou como era bom ser recebida com alegria genuína, não tolerância. Lúcia, você está diferente. Com uma cara boa. Estou me sentindo diferente. A casa de Teresa era simples, mas acolhedora. Ela me instalou num quartinho com vista para um jardim florido e preparou um almoço delicioso. Agora me conta tudo, disse enquanto comíamos. Contei. A exclusão da viagem, as listas, as ligações, as tentativas de manipulação. Teresa ouviu, indignada. Lúcia, você demorou, mas acordou. Essa menina precisa aprender que mãe não é empregada. Teresa, acha que sou uma mãe por isso?
Lúcia, mamãe é quem não ensina os filhos a serem decentes. Clara tem 42 anos. Se ainda não aprendeu a te respeitar, não vai aprender sendo mimada. Naquela noite, dormi melhor que em meses. O quarto silencioso, a cama confortável e, pela primeira vez, adormeci sem pensar em tarefas para o dia seguinte. No domingo, acordei e encontrei Teresa na cozinha. Dormiu bem. Melhor que lembro ser possível. Ótimo, porque hoje vamos resolver uns assuntos. Teresa chamara nosso primo Antônio, que trabalhava com transporte. Ele chegou de manhã, viúvo, com cara de quem trabalhará a vida toda, mas mantinha a gentileza. Lúcia, Teresa me contou sua situação. Vim com uma proposta. Ele explicou que comprará uma pequena propriedade rural e precisava de alguém para cuidar da casa enquanto viajava a trabalho. Em troca, oferecia moradia gratuita e um pequeno salário. Não é muito, mas dá para viver com dignidade, sem depender de ninguém. Era tentador, mas assustador. Significava deixar minha casa, minha cidade, minha vida. Posso pensar. Claro, a proposta está de pé. Naquela tarde, enquanto caminhávamos pela cidadezinha, Teresa disse algo memorável. Lúcia, você construiu uma vida por 40 anos. Não deixe que destruam isso só porque está envelhecendo. Idade é sabedoria, não invalidez. Às 5, meu celular tocou. Era Clara, voz alterada. Mãe, chegamos. Que bagunça é essa? Por que mudou tudo de lugar? Mudei para o lugar certo. E essa história de não ter comida pronta? As crianças estão com fome. Clara, vocês são 4 pessoas capazes de cozinhar. Mãe, para com isso. Quando volta? Quando quiser. Isso é chantagem. Não, Clara. Chantagem é me excluir de uma viagem paga com meu dinheiro e deixar 3 páginas de faxina para eu fazer sozinha. Silêncio. A senhora vai voltar, né? Pela primeira vez, ouvi insegurança na voz dela. Vou, mas as coisas serão diferentes. Diferentes como? Você vai descobrir quando eu chegar. Na segunda, decidi não aceitar a proposta de Antônio. Ainda não estava pronta para abandonar minha vida, mas usaria a semana na casa de Teresa para planejar as mudanças. Passei o dia fazendo listas, não de tarefas, mas de limites, coisas que não aceitaria mais, coisas que queria de volta, mudanças que exigiria. Na terça, liguei para um advogado na minha cidade, expliquei a situação e perguntei sobre meus direitos como proprietária. Senhora Lúcia, a casa está no seu nome. Sim. Então, a senhora tem total direito de estabelecer regras. Pode cobrar aluguel, definir prazos para saída, fazer qualquer mudança. E se eles se recusarem? Aí a senhora usa meios legais, mas geralmente não chega a isso. As pessoas negociam quando percebem que perderam o controle. Desliguei com uma sensação nova. Poder. Pela primeira vez em 3 anos, lembrei que tinha poder, legal, financeiro, de escolha. Naquela noite, liguei para Clara. Mãe, quando volta? A casa está uma bagunça. Quinta-feira. Que bom. Precisamos conversar sobre essa mudança súbita. Vamos conversar. A senhora está bem? Não está doente. Era curioso. Clara só se preocupava com minha saúde quando minha ausência a incomodava. Estou ótima. Melhor que há muito tempo. Então, por que não volta logo? Porque estou gostando de estar aqui. Era verdade. Gostava de acordar sem tarefas alheias, de conversar com Teresa sobre o que me interessava, de tomar chá sem pressa, de ler à tarde, de regar flores por querer, não por ordem. Gostava de viver no meu ritmo. Na quarta, meu último dia com Teresa, ela preparou um almoço especial e conversamos na varanda. Lúcia, você está voltando diferente. É como me sinto. Sabe o que vai fazer? Sei. Vou estabelecer regras, cobrar respeito. E se não conseguir? Sei que tem opções, como a do Antônio. Teresa sorriu. Você aprendeu o mais importante. Lúcia, ninguém pode te desrespeitar sem tua permissão. Na quinta, peguei o ônibus de volta. Durante a viagem,
Senti nervosismo e determinação. Nervosismo pela resistência que enfrentaria, determinação por saber o que queria. Ao descer na minha esquina, olhei para minha casa e não senti peso, mas propriedade. Aquela era minha casa, comprada com meu trabalho, mantida com meu dinheiro. Abri a porta e entrei. Clara estava na sala, esperando. Mãe, finalmente, que susto você nos deu. Ela correu para me abraçar, mas era um abraço ansioso, não carinhoso. Precisamos conversar. Essa saída repentina preocupou todo mundo. Olhei ao redor, minha cadeira de leitura empurrada de volta ao canto, o videogame de Miguel no centro, meus livros sumidos da mesa. Eles desfizeram todas as mudanças que fiz. Sorri. Era a confirmação de que tomara a decisão certa. Clara, precisamos conversar. Senta aí. Pela primeira vez em 3 anos, fui eu quem deu a ordem. Clara me olhou com aquela expressão de quando era criança e sabia que fizera algo errado, mas tentava evitar a culpa. Sentou na beira do sofá, mexendo nas mãos. Mãe, que história foi essa de sair assim? Todo mundo ficou preocupado. Coloquei minha mala no chão e sentei na cadeira que eles haviam empurrado. Curiosamente, estar encurralada não me incomodava mais. Preocupados com o quê? Clara. Comigo ou com quem ia cozinhar e lavar roupa. O silêncio foi revelador. Clara desviou o olhar. Marcos apareceu na porta, de pijama às 2 da tarde. Dona Lúcia, que bom que voltou. A casa não é a mesma sem a senhora. O sorriso forçado de quem queria algo. Que parte não é a mesma, Marcos? A da comida pronta ou da roupa lavada? O sorriso dele vacilou. Não é isso. É que a senhora tem um jeito especial de fazer as coisas. Entendi. Vocês sentiram falta da empregada gratuita. Clara se levantou, indignada. Mãe, como pode dizer isso? Posso, porque é verdade. Lara desceu as escadas, fones no pescoço, cara de quem acabou de acordar. Oi, vó. Que bom que voltou. Não tem nada para comer. A confirmação mais honesta. Lara, há um mercado a 3 quadras. Há uma cozinha completa. Por que não tem nada para comer? Ela me olhou como se eu falasse outra língua. Por que a senhora não estava aqui para comprar, e vocês não sabem ir ao mercado? Vó, isso é coisa sua. Você sabe que comprar. Lara, você tem 16 anos, sua mãe tem 42. São incapazes ou apenas se acostumaram a ter alguém resolvendo tudo. Clara se intrometeu, irritada. Mãe, para. Lara é só uma criança. Clara, quando você tinha 16 anos, sabia cozinhar, fazer compras, ajudar em casa. Lembra? Porque eu trabalhava 2 turnos e você precisava ajudar. Era diferente. Diferente como? Porque agora vocês têm uma empregada gratuita. Miguel apareceu, cabelo bagunçado. Vó, voltou. Estava com saudade dos seus bolinhos. Pelo menos ele era honesto. Miguel, que bom te ver. Comeu algo desde que voltaram? Comemos pizza ontem e macarrão instantâneo hoje. Quem fez o macarrão? A mãe só esquentou água e jogou o pozinho. Clara ficou vermelha. Mãe, não é assim. Eu cozinho, só não tenho prática com as coisas elaboradas que a senhora faz. Clara, você tem 42 anos e não sabe fazer um macarrão. Sei, mas o seu jeito é mais gostoso. O jeito da senhora. A forma sutil de transformar a própria incapacidade em dependência da minha habilidade. Marcos se sentou ao lado de Clara, com postura de homem da família. Dona Lúcia, entendemos que a senhora ficou chateada com a viagem, mas não foi por mal. Pensamos que seria cansativo. Marcos, a viagem foi paga com o dinheiro de quem? Da senhora. E quem decidiu que eu não iria? Silêncio. Vocês decidiram sobre meu dinheiro e minha vida sem me consultar. E deixaram uma lista de 3 páginas de faxina para eu fazer enquanto se divertiam. Isso é justo. Marcos olhou para Clara, que evitou seu olhar. Dona Lúcia, talvez a lista tenha sido exagero, mas era para a senhora não ficar parada. Não ficar parada. Trabalhei 40 anos,
criei uma filha sozinha. Paguei esta casa. Aos 68 anos, tenho direito de ficar parada se quiser. Tem, claro. Mas a senhora sabe como é, né? A gente se acostumou com a senhora cuidando de tudo. Vocês acham que eu existo para resolver seus problemas? Lara se mexeu, desconfortável. Vó, não é bem assim. Lara, quantas vezes perguntou como eu me sentia nos últimos 3 anos? Se eu estava feliz, cansada, querendo algo diferente. Eu não sabia. Não sabia porque nunca perguntou. Para você, sou a vovó que resolve, não uma pessoa com sentimentos. Clara tentou retomar o controle. Mãe, tá bom. Talvez tenhamos sido desatentos, mas isso se resolve. Podemos mudar. Como, Clara? Dividindo tarefas. As despesas. Silêncio constrangedor. Mãe, sabe que nossa situação está difícil. Há 3 anos, Clara. E sabem qual é a minha situação? Minha aposentadoria, que antes me dava tranquilidade, agora sustenta 5 pessoas. Minha casa, que era meu refúgio, não tem um canto só meu. Minha privacidade sumiu. Meus hobbies foram abandonados. Vocês sabem disso. Clara olhou para o chão. A gente pode se organizar melhor. Como? Marcos vai aceitar um trabalho que não seja abaixo do nível dele. Você vai parar de gastar o que não tem? Lara vai lavar a própria roupa. Miguel vai parar de tratar esta casa como hotel. A tensão crescia. Marcos tentou intervir. Dona Lúcia, entendemos sua revolta. Somos família. Família se ajuda. Marcos, o que vocês fazem para me ajudar? Silêncio. A gente faz companhia. Companhia. Quando foi a última vez que conversaram sobre algo que me interessasse? Que me perguntaram se eu queria assistir algo na TV. A gente pergunta. Vocês perguntam se me importo de mudarem de canal. Não é o mesmo. Lara se levantou. Vó, vou pro meu quarto. Essa conversa tá pesada. Lara, senta. Minha voz saiu firme. Essa conversa é sobre você também. Ela sentou, desconfortável. Lara, você tem 16 anos, quase adulta. Relacionamentos não têm amor de graça. Se recebem cuidado, casa, comida, educação, o mínimo é respeito e consideração. Eu te respeito, vó. Respeita. Quando me agradeceu por algo, me ajudou sem eu pedir. Chegou em casa e falou comigo antes de ir pro quarto. Demonstrou interesse pela minha vida. Silêncio. Vó, sou adolescente. É normal ficar no meu quarto. Lara, ser adolescente não é desculpa para ser mal educada. Sua mãe, na sua idade, trabalhava, estudava e ainda conversava comigo, ajudava, mostrava carinho. Clara se mexeu, incomodada com a comparação. Miguel, quieto até então, falou baixo. Vó, não sabia que você estava triste. Foi a primeira empatia genuína. Miguel, eu não estava triste. Estava invisível. Vocês só me viam quando precisavam de algo. Desculpa, vó. Não quero desculpas, Miguel. Quero mudanças. Marcos se inclinou. Dona Lúcia, que mudanças quer? Estamos dispostos a conversar. Respirei fundo. Era hora de colocar as cartas na mesa. Primeiro, divisão justa das despesas. Minha aposentadoria não vai mais sustentar 4 pessoas. Segundo, divisão das tarefas domésticas. Não sou empregada. Terceiro, respeito às minhas decisões. Se quero viajar, viajo. Se quero sair, saio. Se quero receber visitas, recebo. Esta é minha casa. Quarto, vocês vão procurar um lugar próprio. Tem 6 meses para se organizar. O silêncio foi sepulcral. Mãe Clara estava pálida. Está nos expulsando. Não, Clara. Estou dando um prazo para se tornarem independentes. Mas para onde vamos? Para onde qualquer família vai. Uma casa alugada com o dinheiro do próprio trabalho. Mas não temos dinheiro. Então arranjem. Marcos, você tem 45 anos. Clara, 42. Lara pode trabalhar meio período. Miguel pode ir para a escola pública se necessário.
Vocês vão se virar. Marcos se levantou, alterado. Dona Lúcia, isso é desumano. Jogar a própria família na rua. Marcos, família é respeito mútuo, consideração, limites. Vocês me transformaram em provedora e empregada. Isso não é família. Clara começou a chorar. Mãe, a gente pode mudar, melhorar, não precisa disso. Clara, vocês tiveram 3 anos para mudar. Melhoraram algo. Agora é diferente. É diferente porque perceberam que podem perder a comodidade, não porque entenderam que me desrespeitaram. Lara se levantou. Isso é loucura, vó. Você não pode fazer isso. Posso, Lara. É minha casa. E vocês vão descobrir que, quando se perde o respeito, perdem-se os privilégios. Miguel chorava baixo. Vó, vou sentir saudade. Miguel, pode me visitar sempre. A diferença é que será visita, não dependência. Clara tentou uma última cartada. Mãe, e se a senhora ficar doente? Quem vai cuidar? Clara, vocês cuidam de mim agora. Perguntam se estou bem. Me levam ao médico. Fazem companhia quando estou triste. Ou só se preocupam quando isso afeta vocês? Ela não respondeu. Clara, pessoas que se importam não excluem uma mulher de 68 anos da viagem que ela paga. Não dão listas de faxina para ela fazer sozinha. Não a fazem sentir um estorvo na própria casa. Levantei-me. Vocês têm 6 meses para se organizar. Podem usar esse tempo para aprender a ser uma família de verdade ou para encontrar outro lugar. A escolha é de vocês. Mãe, espera, Clara tentou me seguir. A conversa acaba por hoje. Amanhã continuamos quando digerirem o que falei. Subi para meu quarto e fechei a porta. Pela primeira vez em 3 anos, aquele espaço parecia meu. Ouvi vozes alteradas, discussão, choro. Marcos dizendo que eu pirara. Clara dizendo que era coisa da idade. Lara reclamando que teria que mudar de escola. Miguel perguntando se fizer algo errado. Mas, pela primeira vez, o drama deles não me afetou. Não era mais minha responsabilidade resolver os problemas que criaram. Sentei na cama e olhei para o jardim que plantei há anos. As flores estavam bem cuidadas. Eu continuará regando mesmo quando tudo na minha vida estava desmoronando. Talvez fosse um sinal de que nunca parei completamente de cuidar de mim. Apenas esquecera que merecia o mesmo cuidado que dava às flores, aos outros, à casa. Naquela noite, dormi profundamente, sem sonhar com listas ou contas. Sonhei com um jardim florido, onde caminhava sozinha, mas em paz. 6 meses depois, acordei num sábado sem o peso da obrigação. O sol entrava pelo meu quarto, agora verdadeiramente meu. Não havia roupas para lavar, café para preparar para 4, contas alheias para calcular. Levantei devagar, como aprenderá nos últimos meses, sem pressa, sem culpa, no ritmo do meu corpo, que finalmente podia envelhecer com dignidade. Na cozinha, fiz chá só para mim, servido numa xícara bonita que agora usava todo dia. Porque viver bem é tornar cada dia especial. Sentei à mesa com 4 cadeiras vazias, que não me causavam mais solidão. Estavam vazias por escolha, não abandono. Essa diferença transformará minha vida. Os primeiros 2 meses após a conversa foram difíceis. Clara tentou chantagem emocional, promessas de mudança, até semanas de comportamento exemplar, cozinhando, limpando, tratando-me com gentileza exagerada que só confirmava que ela sabia o que fizera de errado. Marcos passou por fases. Incredulidade, Dona Lúcia não fala sério. Raiva, depois de tudo que fizemos, negociação, e se pagarmos uma parte pequena do aluguel. Até aceitar que eu não voltaria atrás. Lara me observava com curiosidade, como se visse pela primeira vez que eu era uma pessoa com vontades e limites. Às vezes, apegava-me olhando, pensativa, recalculando o que sabia sobre família. Miguel foi o único que, desde o início, pareceu entender que algo mudará. Não tentou manipular, apenas ficou mais carinhoso, como se percebesse que o carinho não era mais garantido. No 3º mês, eles começaram a mudar, não por entenderem o erro,
mas por necessidade. Marcos aceitou um emprego de segurança que antes achava abaixo do nível. Clara arrumou trabalho numa floricultura. Lara começou a dar aulas de reforço escolar. Miguel aprendeu a lavar sua roupa e fazer lanches simples. Foi curioso ver como pessoas que eu achava incapazes descobriram habilidades que sempre tiveram, mas nunca precisaram usar. No quarto mês, encontraram um apartamento pequeno a 15 minutos, 2 quartos, sala e cozinha simples, suficiente para uma família aprendendo a viver dentro das próprias possibilidades. Ajudei com a mudança, não financeiramente, mas emocionalmente. Separei móveis que não precisava, emprestei utensílios, ensinei Clara receitas econômicas que ela nunca quisera aprender. A mudança foi silenciosa, sem discussões. Quando o caminhão partiu, fiquei na varanda acenando, não com tristeza, mas com missão cumprida. Na primeira noite sozinha após 3 anos, a casa respirava diferente. Os cômodos pareciam maiores, o silêncio era leve, de paz escolhida. Recuperei meu ateliê, com livros abertos, projetos pela metade, sem ninguém reclamar de bagunça. Comprei uma cadeira nova para a leitura. Coloquei-a onde queria, sabendo que ninguém a moveria. Redecorei a sala, tirei o videogame, coloquei plantas onde recebiam luz. Voltei a ter flores frescas na cozinha, um luxo que abandonara por gasto desnecessário e que agora cabia no orçamento de uma pessoa só. A maior mudança foi em mim. Voltei a pintar as unhas, comprar roupas bonitas, almoçar com amigas sem me preocupar com comida pronta para a família. Voltei a assistir meus filmes, ler até tarde, ser Lúcia, não apenas a mãe ou avó de alguém. Marta tornou-se presença constante, 2 viúvas redescobrindo a liberdade de envelhecer sem pedir licença. Íamos ao cinema às quintas, caminhávamos no parque aos sábados, conversávamos sobre livros, política, sonhos. Lúcia, você parece 10 anos mais nova, disse Marta. Os espelhos confirmavam, rosto relaxado, sorriso frequente, postura ereta, como se eu tivesse largado um peso invisível. Teresa vinha me visitar uma vez por mês, impressionada com minha transformação. Lúcia, você fez o certo. Doeu, mas foi necessário. Doeu, sim. Houve noites em que me questionei se não fora cruel. Momentos em que a culpa de mãe quase me fez recuar. Mas lembrava da lista de faxina, da exclusão da viagem, de como desfizeram minha reorganização da casa. A culpa passava, substituída pela certeza de que amor verdadeiro inclui ensinar as pessoas a nos tratarem bem. No 5º mês, Clara começou a ligar regularmente, não para pedir, mas para conversar, perguntar como eu estava, contar sobre o trabalho, dividir conquistas. Mãe, fiz aquele bolo que você ensinou. Ficou quase igual. Marcos foi promovido a supervisor. O salário não é muito, mas ele está orgulhoso. Lara gosta de dar aulas. Quer ser professora como você foi. Miguel fez amigos na escola nova. Conversas normais, de família que se respeita, que divide alegrias e dificuldades sem esperar que uma pessoa resolva tudo. Lara aparecia algumas tardes, não para pedir, mas para conversar como se eu fosse uma pessoa, não uma fonte de soluções. Vó, como teve coragem de criar a mãe sozinha? Tenho 16 anos e às vezes fico com medo do futuro. Conversas que nunca tivemos quando morava aqui, porque eu era só a vovó que resolvia. Miguel vinha nos fins de semana, ajudava no jardim, aprendia a fazer brigadeiro, contava sobre livros. Um menino que mal conhecia quando morava aqui, ocupado com videogame e amigos. Marcos demorou mais a se adaptar. Suas visitas eram constrangedoras, com pedidos de desculpas exagerados, mas aos poucos passou a me tratar como pessoa, não como recurso. No 6º mês, Clara apareceu num domingo com um embrulho. Mãe, trouxe algo para você. Era um porta-retratos com nossa foto de quando ela era pequena, a mesma do álbum antigo. Pensei que gostaria de ter na mesa da sala. É linda, Clara. Obrigada. Ficamos em silêncio, olhando a foto de quem costumávamos ser. Mãe, posso pedir algo? Claro. Me perdoa por tudo, por te tratar mal, por te usar, por não ver que você sofria. Silêncio. Clara, não, deixa eu falar.
Demorei, mas entendi. Você não foi cruel ao estabelecer limites. Você estava se salvando e nos salvando também. Estávamos virando pessoas horríveis, acomodadas, ingratas. Se não tivesse tomado essa atitude, continuaríamos dependentes para sempre. Ela secou lágrimas. Marcos trabalha com dignidade. Eu aprendi a me virar. As crianças estão mais responsáveis. Estamos virando uma família de verdade, não um bando de parasitas. Vocês nunca foram parasitas, Clara. Eram pessoas perdidas no caminho. E você foi corajosa o suficiente para nos mostrar o caminho de volta. Naquela tarde, tivemos nossa primeira conversa verdadeira em anos, sobre vida, sonhos, o que importava. Quando ela foi, sabia que havíamos encontrado uma nova forma de ser mãe e filha, baseada em respeito mútuo, não dependência. Hoje, 6 meses depois do confronto, acordo agradecendo pela coragem de escolher a dignidade. Minha vida é mais simples, mas mais rica. Tenho menos pessoas ao meu redor, mas as que estão me enxergam. Vou viajar para conhecer a praia que não pude aproveitar. Vou visitar Teresa sempre que quiser. Vou me matricular num curso de bordado que sempre quis fazer. Vou viver os anos que me restam como Lúcia, não como apêndice de outras vidas. Clara liga todo domingo. Marcos me cumprimenta com carinho genuíno. Lara pede conselhos sobre o futuro. Miguel traz desenhos da escola e quer minha opinião. Eles aprenderam que amor não é aceitar qualquer coisa, é criar um espaço onde todos são respeitados. Eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que limites não são crueldade, são amor próprio, que solidão escolhida é melhor que companhia desrespeitosa. Na gaveta da penteadeira, guardo as 5 páginas com meus sacrifícios. Às vezes as releio, não com amargura, mas como lembrete de que todo sacrifício tem limite, todo amor inclui autorrespeito. Ontem, no espelho, me reconheci. Era a mesma Lúcia da foto de formatura, mais velha, mais sábia, com a mesma determinação. Ela nunca sumira, só se escondera atrás da necessidade de ser útil. Agora estava de volta, sabendo seu valor. Esta manhã, regando as flores na varanda, sorrindo com o sol no rosto, penso em como a vida surpreende. Achei que perderia minha família ao estabelecer limites. Na verdade, foi como a encontrei. Achei que ficaria sozinha ao escolher dignidade. Na verdade, aprendi a diferença entre estar sozinha e estar em paz. O silêncio da casa não é mais peso, é liberdade. O espaço vazio não é abandono, é possibilidade. E, todas as noites, agrade proprietários pela coragem de escolher respeito próprio sobre a aprovação alheia.